Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com a infectologista Jane Costa, que vai elucidar um pouco algumas questões relacionadas ao surto de toxoplasmose que atinge há aproximadamente 2 meses e meio o município de Santa Maria. A infectologista Jane Costa, no ano passado, foi uma das homenageadas com o título de benemerência aqui pela Câmara de Vereadores de Santa Maria. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado para a senhora ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui até o estúdio da TV Câmara de Santa Maria, né, tratar de um tema tão importante para a comunidade local. Muito obrigado. Doutora, esse surto aí que nos atinge, que nem eu falei na abertura, há praticamente 2 meses e meio. Na opinião de vocês, tem como afirmar qual a origem dele, o que pode estar originando esse surto de toxoplasmose que hoje, segundo a imprensa local, ele já está atingindo em torno de 35 bairros da cidade, é praticamente toda Santa Maria, todo o município. Na verdade, assim, ó, como é que isso começou, em que época? Final de fevereiro, março, nós começamos a observar um aumento do número de pessoas com um quadro que a gente chamava de síndrome febril. As pessoas tinham febre, dor no corpo, dor de cabeça. Alguns dias depois apareciam ínguazinhas no pescoço, carocinhos no pescoço, que é uma situação que a gente chama de síndrome parecida com uma doença chamada mononucleose, monolike. Nessas situações a gente procura o que? A própria mononucleose, citomegalovírus, toxoplasmose, HIV, uma porção de doençazinhas. Só que no primeiro momento os exames davam todos negativos. E também, nesse primeiro momento, nós tivemos 2 pacientes muito graves, uma na UTI aqui do Hospital de Caridade e uma criança que era filho lá no Hospital Universitário, que confirmaram depois de algum tempo toxoplasmose. Por que a gente fala depois de algum tempo? Porque os exames iniciais dos nossos pacientes, todos com síndrome febril, e isso como está escrito na literatura, na primeira semana dão negativos. Porque são exames feitos à base de pesquisa de anticorpos, e isso depende do organismo do hospedeiro, do sistema imune do hospedeiro. Então, a partir lá do final da primeira semana, na segunda semana, aparecem os anticorpos IgM, que são os anticorpos da infecção aguda. E logo depois aparecem os anticorpos IgG, que são os anticorpos, vamos dizer assim, do controle, que vão ficar positivos pro resto da vida. Né? Então, assim, à medida que o organismo vai controlando o processo, os anticorpos IgM depois caem, mas os IgGs ficam positivos para o resto da vida. Isso vale para qualquer doença infecciosa, não só para a toxoplasmose. Nós temos que chamar atenção que no caso da toxoplasmose, assim, ó, nós temos pelo menos 3 genótipos. O genótipo 1, que é o mais prevalente na América do Sul, que parece ser mais agressivo. O genótipo 2, que dá mais na região na França. E o genótipo 3, que parece mais relacionado a animais. E assim, ó, o anticorpo IgG, ele é específico por genótipo. Por que eu estou comentando isso? Porque depois nós vamos comentar que nas gestantes nós estamos fazendo acompanhamento mensal dos 2 exames. Por que isso? Para tentar pegar possíveis reinfecções. Nós vamos conversar também do porquê das gestantes, porque elas são a população, os fetos são as populações mais vulneráveis frente a esse protozoário. Então, assim, é um protozoário, cujo hospedeiro definitivo são os felinos, especialmente os gatinhos. E se sabe que os cat, os gatinhos pequenininhos, trabalham mal com ele e eliminam uma quantidade muito maior. Então, assim, ó, tem estatísticas que variam da eliminação de 10 a 100 milhões de oocistos, que são as estruturas de sobrevivência do toxoplasma por dia por gato, né? E, pasmem, esse oocisto, ele é uma estrutura de sobrevivência. Ele fica viável no solo, sujeito a intempéries, com capacidade infectante por 18 meses. Antigamente você achava que fosse menos, mas aí à medida a construção do conhecimento. Você foi acompanhando, hoje se sabe, talvez daqui a um tempo a gente diga que eles ficam por 2 anos. Não sei, mas atualmente se sabe que pelo menos 18 meses fica. E aí assim, fica no solo. Aí se chove, dá uma enchente, aquele solo vai ser lavado. E vai levar para onde? E aí vem a história das verduras. E aí os outros animais
comem alimentos contaminados. O que vai acontecer no tecido? Se as pessoas, ou se outros animais se infectam, eles vão ter os chamados cistos teciduais. Aí, então, nós já falamos do solo, nós falamos das verduras, porque os hortifruti estão em contato com o solo, muitos deles, e a carne por causa dos cistos que ficam na carne, que também são estruturas de sobrevivência extremamente, com uma quantidade muito grande de possíveis agentes para causar infecção. Então a gama é ampla. A gama é ampla, então por isso quando a gente fala em toxoplasmose, a gente tem uma doença negligenciada, que não tem vacina e que as pessoas se infectam basicamente por ingestão de água ou de alimentos contaminados. Os alimentos são basicamente alimentos crus, verduras, eventualmente legumes crus e carne. Na verdade, assim, ó, se tem que fechar alimento cru de qualquer natureza, pode ter problema. Então, pelo que a senhora está dizendo agora para nós, para o nosso telespectador, as autoridades do poder público têm que tratar com todas as possibilidades. A origem pode ser até da água, da verdura, pode ser, né? Nós temos que pensar assim, ó, nós temos várias fontes. De várias fontes. Nós temos que aprender com outros surtos que aconteceram no mundo. Por exemplo, no Canadá, que é um país de primeiro mundo, eles tiveram um surto com 100 pessoas, nós já passamos, nós estamos 500. Surto. Santa Maria, quando faz grande, né? Tem que ser impactante. É o maior surto do mundo. Assim, ó, até o último boletim tinha 460 afirmados. E tinha mais de 1.000 suspeitos. 166 ainda a definir, mais 350 a classificar. O maior surto que era considerado do Ivaí, que é o do Paraná, tem assim, uma estatística coloca 426, outro 400, mas de qualquer maneira, outro 464. Então, assim, ó, nós já passamos disso. E até onde vai isso, doutora? Até nós aprendermos como trabalhar. Na verdade, assim, o ideal é a gente identificar a fonte, só que nós temos que pensar assim, nós somos pobres, e isso significa que nós não temos dinheiro para pagar muito, e nós não temos muita tecnologia, só tem um laboratório no país com condições de fazer isso, que é o laboratório da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, né? Todo mundo com muita boa vontade, assim, ó, eu acho que, assim, essa coisa em saúde, a gente sempre tem que trabalhar em conjunto como elo de uma corrente, e parece que Santa Maria as pessoas não aprendem muito a fazer isso. Então, a UEL há pouco fez o exame da água, né, foi vinculado, né, inclusive, né, com o prefeito, o superintendente da Corsã, dando publicidade a esse exame que dizia que não era da água, né. Eu acho que, conversando com outros infectologistas, e eles disseram que 5 amostras, 10 amostras é insuficiente para descartar a água, né? Uma, inclusive, até usou um exemplo com a gente, né, uma entrevistada anteriormente, que, bom, se tem um copo de água com arroz, se tira 5 vezes com uma colher a água, o arroz não está ali? Não, ele está. Só que nas 5 vezes que nós tiramos, isso é matemática, a probabilidade de pegar o arroz é menor, então não quer dizer que o arroz não esteja ali. Isso vale também para... Claro, isso é assim, só puxando lá o surto do Canadá, eles estudaram 1.200 amostras, né, e conseguiram 7%. O que a gente tem que chamar a atenção, assim, que a toxoplasmose já existia de forma endêmica, e a gente não tem esse número, porque a notificação era exclusiva de gestante com toxoplasmose e toxoplasmose congênita. Então, os números eram pequenos. Segundo o pessoal do AGAR, do Hospital Universitário, que atende as gestantes de alto risco, eles já estavam observando um aumento do número de casos em gestante, lá, final de janeiro, né? E nós percebemos mais tardiamente em função da síndrome febril. E aí, em função da síndrome febril, como nós fazíamos exames e nós não conseguíamos nada, nós começamos a mexer porque nós pensamos assim, seria uma arbovirose? Será que nós estamos, de repente, com uma circulação de Zika, com uma circulação mesmo de dengue? As pessoas tinham muita dor, será que nós estamos com chikungunya andando? Que
que negócio é esse? Aí começaram a positivar, porque a gente ficava, quando a gente não sabe o que o paciente tem, a gente fica repetindo os exames, coletando culturas até a gente fechar o diagnóstico, né? E aí começaram a cair, assim, ó, os exames positivos para toxoplasmose, né? Aí, em função disso, e até no momento que a gente não tinha ainda, foi acionado quarta coordenadoria, e aí depois chegou a ser contactado direto o secretário estadual da Saúde, que prontamente mandou uma equipe para cá, e até hoje tem uma epidemiologista aí da saúde nos ajudando. Mas assim, ó, e também no momento que se definiu toxoplasmose, nós acionamos a prefeitura por causa das gestantes. Né? Porque não é a gestante não vai ter sintomas em 90% das vezes. O problema é o bebê. Feto, né? E aí, assim, ó, ele é um protozoário, na verdade, assim, ó, e a forma infectante dele passa a placenta e vai para o cérebro e o olho do bebê. Então, assim, no primeiro trimestre de gestação, o risco de infecção é pequeno, em torno de 25%. Tem algumas estatísticas que dão um pouquinho diferente, mas que seja 25% o número mais fácil, né? Só que as repercussões disso vão ser muito sérias, né? A grande maioria desses 25% vai ter problemas sérios. Vários vão ser abortados e outros vão ter problema neurológico ou ocular mais tarde, né? À medida que a gravidez avança, o risco de infecção do bebê aumenta, mas as repercussões são menores. Mas assim, ó, tem que se chamar a atenção que lá no finalzinho da gestação, tem alguns que chegam a colocar assim, ó, se infectar no último mês, a criança vai nascer infectada. Que não teria, até porque a mãe não tem anticorpos ainda, então vai entrar o parasita livre. E só que assim, ó, a gente não pode considerar tão benigna uma doença que implica em fazer tomografia da criança, tomografia de criança, eu vou ter que fazer uma anestesia para ela, punção lombar da criança e exame de fundo de olho e remédio por 1 ano. Então, não pode se considerar tão benigna assim. E uma medicação que é cara, né? Não, a medicação que é cara é a espiramicina que se dá lá nas primeiras 18 semanas de gestação. Sim. Depois é uma medicação tão barata que ninguém quer produzir, que é a sulfadiazina. A sulfadiazina só tem um laboratório no país que produz, que é o laboratório catarinense, e mesmo eles estavam parando de produzir porque o custo de produção é muito maior que o preço de venda. Sim. Ela é muito barata. Mas essa medicação no início da gestação, ela a espiramicina é bem mais cara. A senhora falou aí o que pode acarretar para o bebê. E para a pessoa comum, para o nosso telespectador que está acompanhando, quais são os sintomas e o que pode acarretar para as pessoas? Na verdade, é a nossa síndrome febril. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, ínguas. Pode ter manchas pela pele? Pode ter manchas, mas assim, ó, a incidência de manchas é menor. Então, assim, ó, é febre, dor de cabeça, dor no corpo e ínguazinhas. São os 4 grandes sintomas. E pode ter um e não ter outro, ou tem que ter os 4? Não precisa ter os 4. Mas febre sempre a pessoa vai ter? Febre é o que puxa. O problema é que com febre as pessoas... Se a pessoa não tem febre alta, ela já pode descartar. Também não, porque depende do sistema imune de cada um. É claro que o paciente com febre, a gente vai ser mais atuante. Até porque o paciente sem febre, ele nem dá muita bola. O problema é que as pessoas se automedicam. As pessoas têm febre e começam a tomar analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Né? E aí isso vai espichando. Então, mas por exemplo, assim, o paciente ter... Tá com a sua imunidade alta e não apresentar febre. Esse aí não tem. Não, mas se ele tiver ínguazinha no corpo, ele tem que procurar. Se tiver ínguazinha. Na garganta? Não, ínguazinha principalmente no pescoço. Os carocinhos, os linfonodos, as ínguas. Né? Se ele tiver isso, ele tem que procurar, porque não é só toxoplasmose. Claro que ele vai começar o rastreio com doenças infecciosas, toxo, citomegalo, Epstein-Barr, sífilis secundária, HIV agudo, mas isso eventualmente pode ser um linfoma. Sim. Né? Então, se tiver ínguazinha, tem que ir, mesmo que não tenha febre. Claro que daí assim, ó, a gente vai colocar esses exames juntos. Mas a febre é um dos carros-chefes. Febre, dor de cabeça e dor no corpo. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas eu queria lhe fazer 2 perguntas. Eu sei que é um tema polêmico, mas eu não posso fugir dele. Um grupo de infectologistas, né,
há cerca de 15 dias, né, se não me engano, no dia 14 ou 15 de maio, produziu uma nota fazendo algumas críticas na condução por parte do Poder Executivo desse surto, né? Foi na visão dos infectologistas aqui de Santa Maria, o Poder Executivo estaria, de certa forma, minimizando o surto e não dando transparência. A sociedade reclama até hoje, de falta de informações do poder público sobre o surto. A senhora acredita que o que os infectologistas reclamaram há cerca de 15 dias, a prefeitura está já sanando essas reclamações ou se mantém da mesma forma? Na verdade, no grupo dos infectologistas eu faço parte. E realmente, assim, ó, num primeiro momento, nós não é só da prefeitura, não. Num primeiro momento, nós não tivemos muita retaguarda dos órgãos públicos. Eles começaram a andar à medida que a gente empurrava e que o número de casos aumentava. Nós tivemos uma pronta resposta, sim, da secretária municipal da saúde, que organizou a rede de atendimento às gestantes e tudo. Mas assim, ó, foi, no nosso entender, aquilo foi uma atitude meio tipo um golpe de para que as pessoas se acordassem de novo. Porque o que nós estávamos percebendo é que estava havendo uma desmobilização por parte da população, achando que não tinha nada disso, que éramos nós os que estávamos alardeando a desgraça e que nós queríamos holofotes. E a questão da transparência, a senhora acha que melhorou essa questão da transparência do poder público para com a sociedade? Hoje a sociedade tem mais informação ou não? A sociedade, assim, ó, se elaborou, assim, ó, as pessoas passaram a trabalhar mais em conjunto. Porque também tinha coisa assim, os dados iam e não voltavam para lá. Então, assim, você tem que trabalhar em conjunto sempre. E a transparência é uma coisa que é exigida. E aí se azeitou a estrutura. E aí se observou as muitas deficiências que existem em todos os setores. Nós somos uma cidade pobre. É uma cidade de ferroviários, de funcionário público. É uma cidade pobre, nós não temos nenhuma indústria, o nosso comércio não é tão importante assim. Então, nós somos uma cidade que tem uma renda e tem um poder aquisitivo pequeno. A partir disso, a nossa prefeitura não tem muito dinheiro também, né? Então, o que se precisava era trabalhar em conjunto exatamente para melhorar. A prefeitura fez coisas boas, só que assim, ó, eles têm que dizer direitinho o que eles fizeram. A secretária da Saúde conseguiu que a prefeitura comprasse esse remédio que não tinha para dar para as gestantes. Isso é muito bom, porque assim, ó, não adiantava as pessoas terem dinheiro para comprar, elas não tinham onde comprar. Sim. Então, o que a prefeitura fez? Conseguiu rapar os cofres deles lá e compraram o remédio para dar para as gestantes inicialmente. Depois, assim, tem um outro grupo que precisa ser tratado, porque o toxoplasma acomete a visão, acomete o olho. E eles também precisam ser tratados, né? Então, assim, ó, as coisas andaram, né? Num primeiro momento, nós pedíamos que, assim, como nós estávamos na linha de frente, que nós queríamos saber georreferenciamento, mas afinal esses pacientes estão vindo de que nós estamos trabalhando no achismo e isso não é legal, né? Então, que se vinculasse com alguém que pudesse fazer georreferenciamento. E as coisas andaram. Assim, tem o pessoal da universidade que desenvolveu as coisas estão andando muito bem agora. Ainda assim, ó, claro que pode melhorar. Nós sempre podemos crescer, nós sempre vamos aprender da parte de todo mundo. Da parte de todo mundo. Esse tema do georreferenciamento, do mapeamento, entre outros, nós vamos tratar daqui a pouco, no segundo bloco. Porque agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando com a infectologista Jane Costa, que está abordando a questão do surto de toxoplasmose vivido pela população de Santa Maria. Doutora, nós falávamos, da questão da contaminação e a senhora, com toda a questão técnica que tem o conhecimento e a experiência, abriu um leque. Realmente, o fator de contaminação ele é muito amplo, segundo o que a senhora nos relatou há pouco. Pode ser da água, pode ser da verdura, O ocisto ele tem uma resistência aí de no mínimo 18 meses, Então pode ser, o espectro é muito amplo. Nós temos aqui em Santa Maria mais de 7.000 poços artesianos. Existe um estudo da qualidade dessa água? E se existe, quais são os resultados? Olha, eu não sou a pessoa mais correta, mais adequada para responder isso. O que eu sei é que vinculado ao pessoal da saúde, do município e do estado, existe um grupo chamado Vigiágua e que eles estão fazendo as análises. Na verdade, há alguns anos já vem sendo realizado um programa para adequação desses poços, porque tem muitas regiões da cidade que se não tiver poço artesiano, as pessoas não têm água, porque a Corsã não conseguia chegar. Por exemplo, na própria universidade, faz pouco tempo que está chegando a água da Corsã. Eu moro num condomínio em Camobi que não chega a água da Corsã. Claro. Então, como é que nós vamos fazer? Obrigar as pessoas a... Não, nós temos que ter... e legislação para isso existe. Nós só temos que fazer com que a legislação seja seguida. A senhora há pouco falava do georreferenciamento, Isso também foi uma crítica feita pela senhora e pelo grupo de infectologistas há cerca de 15 dias, Uma crítica não só à prefeitura, mas ao poder público em geral. Esse mapeamento está sendo feito, já iniciou a ser feito. Como deve ser esse mapeamento? Quais informações o poder público deve ter para melhor trabalhar com essa crise, na gestão dessa crise? Tá, e isso está sendo feito, sim. Tem um grupo do professor Giotto da universidade. Na verdade, assim, as coisas azeitaram de uma forma muito melhor, tanto que a universidade cedeu supercomputadores, se arrumou internet rápida para o pessoal, então melhorou muito a qualidade de trabalho do pessoal que está fazendo esse trabalho na epidemia. Isso melhorou muito. E aí, assim, vocês devem ter tido acesso a um mapinha que tinha com os pontinhos vermelhos na cidade. Aquele mapa foi montado a partir desse aplicativo de georreferenciamento. Só que tem duas coisas, aquele mapa, aqueles pontinhos são das residências e nem sempre é a residência o problema, pode ser o local de trabalho da pessoa. Se a pessoa mora em Camobi, pode passar todo dia no centro, por exemplo. Todo dia no centro, isso, ela vai tomar água aqui, ela vai comer por aqui, ela não vai comer em casa. Sim. A mesma coisa assim, o pessoal que mora em um bairro e, por exemplo, a criança passa ou o familiar passa na casa do seu outro familiar que mora num outro bairro. Isso tudo, esse trabalho agora está sendo realizado. Então, o primeiro momento foi colocar os pontinhos onde é que as pessoas moravam. Agora, coloca os pontinhos onde é que as pessoas estão. E aí vai enriquecendo. É que esse trabalho, trabalho trabalhoso é dureza, Mas assim, demanda muito tempo e pessoas, equipes treinadas. Então,
pobres. Nós não tínhamos nem pessoas, nem equipamentos. Nós tivemos que treinar pessoas. O pessoal da Epidêmio conseguiu treinar algumas pessoas para fazer. E aí, assim, ó, se acionou até a Receita Federal para conseguir telefones, tablets, essas coisas, né? Então, na verdade, tem que trabalhar em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto para se conseguir um objetivo. E eu sempre digo assim, ó, nós temos 2 grandes focos nesse surto, como em qualquer surto. O primeiro é a gente identificar a fonte, principalmente no caso da toxoplasmose. A grande solução do problema será quando a gente identificar a fonte. Só que nós temos que chamar a atenção que nós somos pobres e não temos muita tecnologia. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Isso diminui. Só que assim, isso vai levar quanto tempo? Porque o laboratório da UEL tem uma capacidade técnica de fazer um número limitado de exames por semana. Nós vamos ficar até quando fazendo examezinho? E as pessoas se infectando. Então, quando eu falo em 2 frentes, assim, ó, precisa identificar a fonte. Mas nós precisamos que a população faça a sua parte. Qual é a sua parte? E a nossa parte é educativa. E o que significa isso? Que as pessoas não devem tomar água in natura, só água fervida, né? Tem uma questão dos filtros que nós não vamos tocar porque a validação disso é complicada, mas então ferve a água 1 minuto. Vocês podem até colocar assim, mas no início vocês diziam que era 10 minutos. Sim. Ele pergunta quanto tempo No início, o que a gente tinha na literatura eram 10 minutos. Aí depois, já a partir dos... Não, 1 minuto é suficiente. A partir do momento que levantou a fervura, você conta até 60, o cronômetro é 1 minuto. 1 minuto explode o cisto. Então, assim, isso já é suficiente. Com relação... O congelamento também... já vamos chegar lá. Aí, assim, ó, alimentos outros, por exemplo, carne. O ideal é congelar, mas no freezer a menos 12 graus, por pelo menos 48 horas antes de manipular a carne. Tá? Porque, assim, ó... Por quê? Porque até 30... Tem outros materiais que dizem 24, só que foi identificado cisto na carne viável com 36 horas. Então, por isso, assim, ó, pelo menos 48 horas para poder manipular com segurança, né? E aí tem uma gestante que é IgG e IgM negativo, tem uma gestante que vai manipular a carne, congelar. Se não tem o freezer, assa ou cozinha bem a carne. Agora não é época de comer carne boi berrando, não. Não, agora nada com sangue. Agora é bem cozido. E principalmente as chamadas populações mais vulneráveis, quais sejam as gestantes, os imunodeprimidos, aí a gente tem pessoas com AIDS, pessoas fazendo quimioterapia, pessoas que foram submetidas a transplante, e são considerados nesse grupo também as crianças abaixo de 2 anos. É claro que a ingestão de um adulto imunodeprimido é maior do que a ingestão de uma criança, então o risco. E a questão, por exemplo, assim, da manipulação de verduras. Fui na feira, comprei uma verdura. Como eu devo proceder com essa verdura? Na verdade, teria que ser lavado com água fervida. Com água fervida. Com água fervida. Lavar. E lavar bem. Não adianta colocar a pastilhazinha de água sanitária, a gotinha de água sanitária. Não adianta, a cloração não elimina o oocisto. O oocisto é uma estrutura de sobrevivência do toxoplasma. E eu vou dizer mais uma coisa, ele está aí já há muito mais tempo do que nós. E ele vai ficar. Sim. Gestantes. Por exemplo, há uma gestante que tem um gatinho. Hoje, né, os pets estão aí, né? E a tendência é crescer mais nesse modelo de mundo que a gente tem. Gestantes não manipular, por exemplo, a caixinha de areia. Se orienta que as gestantes não façam esse trabalho, e se fizerem que façam de luva. De luva. Né? Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. É não fornecer carne crua para os felinos, para os gatinhos, da ração, e principalmente a gestante não manipula a caixa de areia. E na verdade dizem que as fezes, o que está escrito na literatura, pois quando eu me refiro a dizem, é o que está escrito na literatura, é que a gente deveria incinerar as fezes deles. E o ciclo no gato parece que dura em torno de 15 dias, né? Isso. É importante também, quando nós conversávamos com a infectologista da prefeitura, a Paula Martinez, ela também orientava, por exemplo, tem um gatinho, manter ele bem alimentado e em casa, para ele não caçar, porque ele pode também na caça, um passarinho, alguma coisa, né, contrair, né? Exatamente. É isso, né, doutora? Sim. Qualquer
porque outros animais podem ter o cisto no músculo deles, e aí o gato vai acabar se infectando. Então, de forma resumida, o poder público tem que fazer a sua parte, já está fazendo, precisa fazer mais, sempre a gente pode avançar, mas a população também precisa fazer a sua parte. Em resumo, é uma questão de reeducação, nós precisamos nos reeducar, né? E o que a população não pode, que é o que sempre acontece, que as pessoas vão relaxando as suas medidas. Não pode relaxar, sob pena de que o surto reinicie. Então, assim, as medidas, eu até assim, tem que ser absoluto. É absoluto. É água fervida e não ingerir alimento cru. Tá? Não ingerir alimento cru. Claro que principalmente essas populações especiais. Os outros pacientes, assim, ó, é uma doença que, teoricamente, 78% da população brasileira já deve ter IgG, e nós vamos entrar naquela mesma seara de antes. Mas, de qualquer maneira, a maneira de parar o surto é isso: água fervida, alimento cozido. E mais uma solicitação: não é o momento de engravidar. É isso não é o momento epidemiológico. Qual a orientação para os casais que estão querendo a gente pede ter o primeiro filho, ou ter um filho? Se possível, aguarde. É porque é muito estressante você ter uma gestante. E nós temos assim, ó, aguardar por quanto tempo? Ontem ainda eu tô colocando isso, mas isso é eu, assim, tem gente que eu acho que antes de 6 meses a gente não vai ter segurança, porque a tendência vai diminuir, aí vai ter um momento que a gente vai liberar e o nosso receio é que o surto reentre, porque nós não temos a fonte identificada. E enquanto nós não identificarmos a fonte, a qualquer momento o surto pode reentrar. Então, ontem mesmo ainda eu recebi uma gestante de 18 semanas, que era negativa, ela já tem um filho, ela era negativa, e em março ela era negativa. E agora ela está positiva. Nós falamos, né, que a sobrevivência, o oocisto, ele sobrevive em torno de 18 meses. Hoje é o que diz a literatura, amanhã depois pode dizer eu já quando eu comecei a dar aula, a gente falava em 8 meses, hoje a gente já fala em 18. É o conhecimento que vai evoluindo. E quanto tempo o Toxoplasma gondii fica incubado no nosso organismo? Na verdade, ele fica encistado. Porque como é que acontecia assim? Ele entrava, circulava e o nosso sistema imune ia lá e... conseguia, bloqueava ele. E permanecia, assim como nos músculos dos outros animais que a gente come, o nosso sistema imune faz a mesma coisa. E fica a forma em cisto, que fica no olhinho, fica no cérebro, fica no pulmão, fica nos músculos. Se a nossa imunidade celular cair muito, por isso é um problema para o paciente soropositivo, que é onde tem queda da imunidade celular. Ele entra em atividade de novo. Mas precisa uma imunossupressão bem importante. A senhora falava da questão da água, né? Orientações para a população se prevenir, né? Uma questão de educação agora nesse momento para o surto ele estancar, né? Várias pessoas têm dúvida e a gente vê essa dúvida recorrente. Eu não estou tomando água, estou tomando água mineral, comprando no mercado, por exemplo, ou então estou fervendo a minha água, mas e quando eu tomo banho e quando eu escovo os dentes? Nesse tipo de situação não tem perigo de contaminação, doutor? Não tem problema, porque precisa ser ingerido. Para a cápsula do oocisto se abrir, tem que ter passado o ácido. É o ácido do estômago que vai conseguir. Ele só vai abrir e se tornar infectante lá embaixo. E a água mineral, né? As pessoas estão tomando água mineral com muita segurança. Ela é totalmente segura? A água mineral tem que estar lacrada. O frasco tem que estar lacrado e, como tudo, nós temos que ter segurança da procedência. Porque o José Epstein, né, relatou para a gente quando nós entrevistamos ele, o superintendente da Corsã, eu não me lembro se é ao vivo ou nos bastidores, mas ele relatou uma coisa interessante, que esse exame referente à toxoplasmose não é feito normalmente, inclusive nem essas empresas de água mineral fazem, então... Algum tempo atrás me falaram, mas a água é potável, não tem toxoplasma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pesquisa do oocisto toxoplasma não é feita nunca, né? Em nenhuma situação. A água potável não tem nada a ver com a ausência de oocisto, né? Que é uma técnica bem mais difícil, precisa um volume maior e tudo. Com relação à água... E com relação à água mineral,
Tem várias outras doenças que podem ser transmitidas pela água. Por exemplo, assim, ó, em meses de verão, as pessoas vão para a praia. E aí aquelas cidadezinhas que têm 10 mil habitantes passam a ter 100 mil habitantes. Qual é o sistema que funciona adequadamente com esse aumento populacional? Tanto que o habitual é todo mundo voltar com infecção intestinal da praia, né? Uhum. Por quê? Em geral é por água-alimento, porque quebrou a cadeia adequada. E aí eu até digo assim, ó, água mineral, se você abrir o lacre, porque se ela vier aberta, e assim, ó, e mesmo a água mineral, realmente assim, a gente tem que ver a procedência para dizer que é absoluto. Doutor, o surto de toxoplasmose, né, que está aí, né, deflagrado há em torno de 2 meses e meio, pegou todo mundo de surpresa. Fazendo uma projeção para o futuro, a senhora como infectologista, como conhecedora da área, quais outros surtos, poder público e população devem estar atentos para a gente tentar, de repente, prevenir ou minimizar esses surtos? Por exemplo, nós estamos falando nos bastidores a questão da leptospirose, a questão da leishmaniose, né, a dengue, a chikungunya, o que a gente deve estar na verdade, atento aí para antes disso, prevenir? em função da parte climática, nós devemos, como todos os anos a gente tem, influenza, gripe. A gripe, que as pessoas não dão muito valor, mas pelo que se tem escrito na literatura, ela deverá vir um pouco mais forte esse ano, porque isso vem porque fazendo leitura do que está acontecendo fora. Vem uma outra combinação, HN lá, que vem um pouco mais agressiva. Eu já fiz o diagnóstico de 5 pacientes com gripe A por examezinho. Então, ela já está aí. Então, a vacinação é importante? A vacinação é muito importante, mas ela dá cobertura em torno de 70%. E aí depois, assim, esquentando um pouquinho, vamos ter talvez chikungunya, dengue, se chover leptospirose, por aí. Tá certo. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, só para reforçar a questão dos cuidados que gestantes e a população em geral deve ter para o nosso telespectador. Bom, assim, ó, as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas ingerem. Então, água fervida. Por no mínimo um minuto, depois de começar a ferver, conta 1 minuto. Conta 1 minuto e alimento cozido. E uma verdura, por exemplo, lavar essa verdura com água fervida. Com água fervida. Não adianta colocar as gotinhas de água sanitária ou as pastilhazinhas. A água deve ser congelada, só congelada já tá bom. A água, por exemplo. Sim, teria que ficar no mínimo 48 horas também. Congelada. E a carne também, congelada por 48 horas. Ou então assada ou bem cozida. Na verdade, o congelamento antes da manipulação, né? Tá certo. Muito obrigado, doutora, por a senhora ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o estúdio da TV Câmara tratar de um tema tão importante para a sociedade. Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista.